Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Estamos nós aqui de novo essa semana. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre cartografia. Essa semana a gente vai trabalhar dois temas, onde um é complementar ao outro. O primeiro tema é sobre orientação. E por que é complementar? Porque o segundo tema, que são coordenadas geográficas, a gente precisa saber entender o que é orientação para poder entender sobre coordenadas geográficas. São dois temas, na verdade, que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, no sexto ou no sétimo ano, vocês já estudaram sobre isso. Então, aqui a gente vai retomar, vai relembrar esse conteúdo, esse material com vocês, tá? E eu vou deixar uma atividade bem simplesinha para vocês, e da atividade da semana passada eu vou deixar a correção anexada para vocês, só para vocês conferirem as respostas. Então, vai ser uma atividade bem simples, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, então a gente vai começar falando sobre orientação. O que é orientação? Então, olha aí, é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais, importante para representar a direção da área de um mapa. Então, sempre, lembra que a gente na aula passada falou em relação aos elementos de um mapa e que um dos elementos obrigatórios era a orientação, né? Geralmente está sempre para o norte, mas não necessariamente todos estão assim. Então, aqui, ó, alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são a rosa dos ventos, a bússola e o GPS. A gente vai falar sobre, a gente só não vai falar sobre o GPS, talvez a gente fale mais na frente quando a gente falar sobre as coordenadas geográficas, mas vamos lá. Então, olha aí, os pontos cardeais, eles servem como uma forma de orientação. Desde antes de Cristo, lá na China, já tinha-se aí uma noção dessa questão de rumo. Entender que orientação é diferente de localização dentro da geografia. Então, a orientação ela vai se dar somente por meio dos pontos cardeais, tá? E quais são esses pontos cardeais? Então, nós temos aqui a rosa dos ventos. Então, isso é a rosa dos ventos, desenho que vocês já estão bem acostumados, já viram. Onde na rosa dos ventos a gente consegue perceber, consegue identificar os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais, que são os pontos que ficam entre os pontos cardeais, que é essa parte, esse azulzinho. Então, ó, entre o norte e o leste, nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o oeste e o norte, noroeste. Tá vendo agora que nós temos ainda outro ponto aqui amarelinho? Na minha rosa 200? Esse aqui são os pontos subcolaterais. O que são esses pontos subcolaterais? São os que ficam entre o ponto cardeal e o ponto colateral. Então, por exemplo, entre o norte e o nordeste, nor-nordeste. Entre o nordeste e o leste, les-nordeste. Entre o leste e o sudeste, les-sudeste. Entre o sudeste e o sul, sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste, sul-sudoeste. Entre o sudoeste e o oeste, oeste-sudoeste. Entre o oeste e o noroeste, oeste-noroeste. E entre o noroeste e o norte, nor-nordeste. Então, esses pontos aqui são menos utilizados. Os mais conhecidos são, né, os pontos cardeais, mas os pontos colaterais também são muito utilizados, tá? Vamos lá. A bússola é o instrumento talvez mais conhecido e mais utilizado para a gente se orientar. Tá, o que vocês estão vendo aí na imagem é um aparelho. Então, a bússola é um aparelho. A rosa dos ventos é onde a gente coloca os pontos cardeais. Na bússola vem a rosa dos ventos, vocês estão vendo? Como que a bússola funciona? Tá vendo esse ponteiro vermelho aqui? Ele vai sempre apontar para o norte. Então, sempre que você move, a gente põe a bússola na palma da mão para a gente poder se orientar. Então, essa é a posição correta. Então, quando o ponteirinho vermelho aponta para algum lugar, esse algum lugar é o norte. E aí a gente gira a bússola até o norte ficar junto aqui com esse ponteiro vermelho. E aí, a partir daí, a gente já consegue identificar todas as outras direções. Por que a bússola funciona? É mágica? Não, não é mágica. Ela funciona porque esse ponteiro dela é imantizado. O que isso significa? Que ele funciona como um ímã. Por que ele funciona como um ímã? Porque a Terra
tem o seu campo magnético, é como se a Terra fosse um grande ímã. Por isso que a bússola sempre aponta para o norte, tá? Então não é mágica, existe uma razão para isso. Só que existe o norte verdadeiro e o norte magnético. O que isso quer dizer, professora? Não bagunça a história, só existem dois nortes? Sim, existem dois nortes. Então, o que é o norte verdadeiro ou geográfico, né? O norte verdadeiro é a direção que leva em conta o eixo da Terra, ou seja, a linha imaginária entre os polos norte e sul. É usualmente utilizado na navegação. Então, onde está o eixo da Terra, onde ele determina exatamente, né, a diferença entre os hemisférios, ali nós temos o ponto, né, norte, que ali é o norte verdadeiro. E existe o norte magnético. Por quê? Porque o norte magnético é a direção apontada pela bússola, que é determinada pelo magnetismo da Terra, que não é exatamente igual ao eixo terrestre. Então, assim, professora, então não adianta nada a bússola? Adianta, porque para a gente se orientar, a gente não precisa saber exatamente onde é o ponto cardeal, a gente precisa saber o rumo, tá? Então, a gente tendo um rumo, a gente já consegue se orientar. Poucas vezes a gente vai precisar saber exatamente onde é o ponto cardeal. Então, há uma diferença entre o norte verdadeiro, tá? Ou geográfico, e o norte magnético. A bússola aponta para o norte magnético. Então, olhem aqui, ó. Esse aqui é o norte verdadeiro, que é junto com o eixo da Terra, certo? E o norte magnético dá essa diferença em quantidade de graus aqui, que eu não sei te precisar, é quase 15, né? E aqui é para onde aponta o norte magnético. Ainda é norte? Sim, ainda é norte. Então não tem problema. A bússola não está errada, a bússola está certa, tá bom? E o norte verdadeiro, ele só é determinado a partir de grandes cálculos. Aqui é exatamente o ponto cardeal norte, tá bom? Mas vamos lá. A gente consegue se orientar de outras formas além da bússola, como a gente pode se orientar pelo Sol. É algo que a gente aprende desde lá do ensino fundamental 1, né? Acho que lá no quarto, quinto ano vocês já aprendiam sobre isso. Como que a gente se orienta pelo Sol? O Sol, ele nasce sempre no lado leste, tá? Ele sempre nasce no lado leste e se põe no lado oeste. Se eu coloco a minha mão direita, prestem atenção, tem que ser assim, senão, porque o Sol não vai mudar, porque eu vou mudar de posição, certo? Se o meu braço direito está voltado para o leste, na minha frente é sempre norte e atrás de mim é sempre sul, tá? Então, olhem aí. Quer dizer, então, que onde o Sol nasce é o ponto cardeal leste, onde o Sol se põe é o ponto cardeal oeste. Não, errado. Onde o Sol nasce é o lado leste, onde o Sol se põe é o lado oeste. Por que eu não posso afirmar que é o ponto cardeal? Porque durante o ano, o movimento que a Terra realiza em torno do Sol vai fazer com que a posição do Sol, tanto dele nascer quanto dele se pôr, vai variar durante o ano. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma imagem para vocês terem uma ideia de como isso muda. Então, onde o Sol nasce não é o ponto cardeal. Em um momento determinado específico do ano isso acontece, mas é uma vez só. Tá? Depois não acontece mais. Eu vou mostrar para vocês agora como que se dá esse nascer e esse pôr do sol. Olhem aqui. Aqui nós temos diferentes datas do ano. Esses nomezinhos aqui nós vamos trabalhar com eles na próxima aula. Aqui é o lado leste, onde o sol nasce. Observem a variação da posição do sol durante o decorrer do ano, tá vendo? Então ele não vai nascer sempre no ponto cardeal. Ele vai ter todo esse espaço aqui de variação que ele vai nascer durante o ano. Por isso que a gente não pode dizer que onde o Sol nasce é o ponto cardeal leste, onde o Sol se põe é o ponto cardeal oeste. Mas vamos lá. Outra forma da gente se orientar é pelo Cruzeiro do Sul, mas isso só vale aqui para o hemisfério sul, porque essa constelação ela só aparece no hemisfério sul. Então, o céu, as estrelas que nós vemos aqui no hemisfério sul é diferente das estrelas que as pessoas veem, das constelações que as pessoas veem quem está no hemisfério norte, tá? Então, lá no hemisfério norte, eles utilizam a Ursa Maior para se orientar. E aqui no hemisfério sul, nós utilizamos o Cruzeiro do Sul. Então, se está de noite e não tiver nublado, é claro, porque se estiver cheio de nuvem, a gente não vai conseguir observar
as estrelas. Mas quando a gente observa no céu e consegue observar o Cruzeiro do Sul, o que que a gente consegue ver? É essa constelaçãozinha aqui, ela forma uma cruz e ela tem uma estrelinha perdida aqui no meio. Como que a gente consegue determinar o ponto cardeal sul? Aqui a gente consegue determinar. É simples? Não, porque está lá no céu, né? E precisa medir. Então, o espaço entre essas duas estrelas aqui, você repete esse espaço 4 vezes e meio, desce, aqui é o ponto cardeal sul, exatamente. Se eu não consigo fazer essa medição, eu sabendo para onde ele está apontando, eu já sei o rumo para onde é o hemisfério, ou para onde é o ponto cardeal sul. Então, eu encontrando essa constelação, eu já consigo me orientar por essa constelação. Eu não preciso necessariamente conseguir determinar onde é o ponto cardeal, mas eu sei que ali é o rumo do sul, certo? Vamos lá. Entendendo o que é coordenadas, uma coisa importante, né, antes da gente falar sobre coordenadas, que quando a gente fala de orientação, eu gosto sempre de falar para vocês o seguinte, que a gente precisa desmistificar a, uma fala que a gente tem muito no nosso dia a dia de achar que o norte é em cima. Deixa eu até voltar aqui, ó, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Porque quando a gente olha na Rosa dos Ventos, o norte está sempre em cima, não é? Mas isso, por quê? Porque a maioria dos mapas, os primeiros mapas que foram construídos na Europa, eles foram construídos na Europa, e a Europa fica no norte, então eles sempre centralizaram os mapas pelo norte e com a Europa sempre no centro do planeta, da Terra. E aí ficou-se disso, de sempre o norte em cima. Aí a gente fala assim, nossa, eu vou subir lá para o norte. Não existe isso. A gente vai ao norte, a gente vai ao sul. Por que eu estou dizendo isso? Porque ir ao norte não é uma questão de topografia, de relevo. Eu não subo para ir para o norte. Eu vou ao norte. Como eu posso ir para o norte e estar descendo. Eu posso ir para o sul e estar subindo. Se fosse assim, não existiria nenhum rio que correria para o norte. Todos os rios correriam para o sul. Então, não é uma questão de topografia, é uma questão de posicionamento. Então, não existe só, nossa, eu vou subir lá para o norte de Goiás. Eu vou ir ao norte de Goiás. Isso é tão usual que às vezes a gente vê na TV pessoas utilizando, né, em reportagens. Então, é errado. Então, eu não vou subir para o norte, eu não vou descer para o sul. Eu vou ao norte, eu vou ao sul. Tanto quanto não é errado você construir mapas que sejam o sul na parte de cima, ou o leste ou o oeste. Não precisa necessariamente o norte estar na parte de cima do meu mapa, tá? Então, só para a gente esclarecer isso aí. Mas vamos voltar lá, né? E ir para frente? Vamos lá para as coordenadas. Bom, agora a gente vai falar sobre coordenadas geográficas. Para entender sobre coordenadas, a gente precisa entender a primeira parte da nossa aula, que foi sobre orientação. E primeiro, o que são coordenadas geográficas, tá? São linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Então, esse plano cartesiano, que é chamado de plano cartesiano, foi desenvolvido há muito tempo atrás para facilitar a gente conseguir determinar a localização de qualquer ponto sobre a superfície terrestre. Por que isso é importante? Porque nem tudo tem um endereço, né? Vem aqui na minha rua, eu moro na rua tal, quadra tal. Não, não funciona assim. Pensa lá, o cara tá navegando, beleza? Eu tô aqui na esquina do Oceano Índico, né? Não. Então ele precisa utilizar a coordenada geográfica para ele poder determinar a localização específica. Então, com a coordenada geográfica, eu consigo determinar qualquer ponto da superfície terrestre. Então, isso é importantíssimo, tá? E esse sistema vocês usam aí no celular de vocês. A gente vai falar sobre isso. Então, a distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. A gente chama isso de números sexagesimais. E a gente vai entender agora sobre isso. Bom, as coordenadas elas são divididas entre latitudes e longitudes. Nós vamos falar primeiro sobre a latitude. E aqui é onde o grande problema, vocês confundem, trocam uma pela outra. E aí é onde mora o perigo dentro do entendimento desse conteúdo. Então vamos falar sobre latitudes. O que são latitudes ou paralelos, tá? São as linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, conhecidas como paralelas. O círculo máximo da esfera terrestre
Na horizontal é chamado de linha do Equador. Então, o Equador é o marco zero da minha coordenada da minha latitude, ó. O Equador corresponde à latitude zero, dividindo o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. As latitudes variam de 0 a 90 graus, tanto ao norte quanto ao sul. Então, vamos aqui. Duas coisas importantes. O marco zero da latitude, linha do Equador. Então, a linha do Equador divide a Terra em norte e sul. E vai variar de 0 a 90 graus. Vamos ver como isso funciona? Então, aqui, ó. Aqui nós temos a linha do Equador. Então, a linha do Equador divide aqui o hemisfério norte e aqui o hemisfério sul. E vai variar de 0 a 90 graus. Por que 0 a 90 graus? Observem aqui nessa outra imagem. Tá vendo? Se eu fizer um corte aqui, qual é o ângulo que forma? Um ângulo de 90 graus. E aí é por isso que varia de 0 a 90 graus. Então, a partir da linha do Equador, vai variar de 0 a 90 graus, ó. Aqui. Eu posso fazer, se eu quiser fazer 90 linhas, não tem problema. Existem, né? Mas tá, a gente vai chegar mais à frente aí para entender melhor isso. Isso é a latitude, certo? E aí nós temos as longitudes, que são as coordenadas geográficas que cortam a Terra no sentido vertical, também conhecidas como meridianos. As distâncias das longitudes variam de 0 a 180 graus, então é diferente da longitude, tá bom? É da latitude, tá? Nos sentidos leste e oeste. Como padronização internacional, adotou-se o meridiano de Greenwich como ponto de partida da longitude zero. Então, o meridiano de Greenwich é o marco zero da longitude e também onde divide a Terra em leste e oeste. Aqui está espelhado, estou fazendo tudo ao contrário, né, gente? Mas não tem problema não. Assim, o tal meridiano divide a Terra em ocidental, que é o oeste, e oriental, que é a parte leste. Então, vamos observar aqui. Então, aqui, ó, nós temos os meridianos. Por que os meridianos variam de 0 a 180 e não de 0 a 90? Porque, olhem, observem aqui, ó. Qual é o ângulo que forma aqui, ó, gente? Prestem atenção, ó. Qual é o ângulo que forma aqui? Tá vendo? Como eu pego uma esfera e parto ao meio, e é isso que vai acontecer para eu poder determinar as longitudes, eu tenho um ângulo de 180 graus, por isso que varia de 0 a 180 e não de 0 a 90, tá? Na latitude, o corte é feito aqui. Então, aqui, ó, forma um ângulo de 90 e aqui forma um ângulo de 180, que é metade de uma esfera. Então, vamos lá. A longitude, marco zero, meridiano de Greenwich, divide a Terra em leste e oeste, e nós temos aí, varia de 0 a 180 graus. Então, essas são as diferenças entre os dois. Aqui nós temos, então, o que seria o plano cartesiano, o que seria essas coordenadas geográficas. Então, nós temos aqui, ó, a linha do Equador, que é o marco zero, e aqui a variação das minhas latitudes, que vai variar de 0 a 90 graus. E aqui nós temos o meridiano de Greenwich, que é o marco zero da minha longitude. Então, daqui para cá vai variar de 0 a 180 graus. E aí varia de 0 a 180 para cá, de 0 a 180 para cá. Ó, de 0 a 90 aqui, de 0 a 90 aqui. Por que tem essa diferença? Varia duas vezes, professora? Não. Porque aqui é o lado leste, aqui é o lado oeste, aqui é o lado norte e aqui é o lado sul. Lembra que eu falei que a questão da orientação é super importante na coordenada? É muito importante, porque quando a gente vai determinar a coordenada, a gente precisa saber, por exemplo, se a latitude ela é norte ou ela é sul, se a longitude é leste ou oeste. Por que isso é importante? Porque senão a minha coordenada fica errada. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, nós vamos encontrar alguns pontos de algumas coordenadas para vocês entenderem como que funciona esse processo. Então, olhem aí, ó. Agora aqui, nós temos um mapa com 4 pontos. E a gente quer descobrir qual a coordenada de cada um desses pontos. Então, ali nós vamos começar pelo ponto A. Eu tenho que determinar a latitude e a longitude, tá bom? Então, olhem aí. Quando eu tenho aqui, ó, a latitude, como é que eu vou olhar a latitude? Tá aqui o meu ponto A, certo? A latitude eu olho aqui. A latitude não é assim, não é de forma horizontal, então eu vou olhar o númerozinho que está aqui. Então, qual é a minha latitude desse ponto? Ó,
50 graus. Tá, 50 graus. Aqui nós estamos no norte. Então, meu ponto A está no norte. Então, por isso, a minha latitude é 50 graus norte. Qual é a minha longitude? A longitude não é assim? Eu vou olhar lá embaixo, ó. Qual é a minha longitude? 100 graus. 100 graus oeste. Por quê? O meridiano de Greenwich não corta a Terra em dois lados? Aqui é o lado leste e aqui é o lado oeste. O ponto A está no lado oeste. Tá aqui a minha rosa dos ventos, ó, para me indicar. A mesma coisa em relação à latitude, ó. A latitude, a linha do Equador não divide a Terra em norte e sul, então meu ponto A está no norte, ó, aqui onde está indicando, certo? Então, o meu ponto A, a latitude é 50 graus norte e a longitude é 100 graus oeste. Agora vamos lá no ponto B, tá vendo? Meu ponto B, qual é a minha latitude? Eu vou olhar aqui, ó, seguindo a minha linhazinha. A minha latitude é de 40 graus norte. O ponto B continua no norte, assim como o A, tá vendo? Agora, qual é a minha longitude? A minha longitude, eu vou seguir aqui, não é isso? A minha longitude é 80 graus. Vou olhar aqui embaixo, ó. 80 graus. Agora mudou em relação a esse aqui, tá vendo? Por que que mudou? Porque o meu ponto A estava no lado oeste, agora o meu ponto B está no lado leste. Então, a minha longitude é 80 graus leste. Vamos lá no ponto D. Qual é a minha latitude? Eu vou seguir a linhazinha aqui e olhar, ó. A minha latitude é 20 graus. A minha latitude do meu ponto C tá no norte ou tá no sul? Tá no sul, tá vendo? Ó, o meu ponto C está no lado sul. Então, a minha latitude é sul. Qual que é a minha longitude? 40 graus. 40 graus o quê? Oeste, tá vendo? Meu ponto C está no lado oeste. Agora vamos lá no ponto D, vamos ver, ó. Qual é a minha latitude do ponto D, ó? 10 graus. 10 graus o quê? Norte, tá na parte norte do meu mapa. Qual é a longitude? Ó, 20 graus. 20 graus leste. O que eu tenho para falar para vocês aqui? É o seguinte: primeiro, não pode confundir, trocar a latitude com a longitude. E vocês não podem esquecer de orientar, colocar se é norte ou se é sul. A latitude é sempre norte ou sul, e a longitude ou é leste ou é oeste. Anotem isso, porque é a parte que vocês mais confundem. Além de, às vezes, trocar a latitude pela longitude, vocês trocam a orientação. Então, a latitude, que é a linha do Equador, norte, sul. A longitude, que é o meridiano de Greenwich, leste ou oeste. Entenderam? Então, não confundam, isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Se, por exemplo, cair em cima da linha do Equador, a minha latitude, ela é 0 grau. E aí ela não é nem norte nem sul, porque ela está em cima, no meio, ela é só 0 grau. A mesma coisa com o meridiano de Greenwich. Se a minha longitude cair em cima da linha do meridiano, é só 0 grau, nem leste nem oeste, só 0 grau. Bom, esse é um dos temas que vocês mais confundem, mas ele não é difícil, tá? Ele não é difícil. E aí, se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários, seja lá no canal ou seja lá na plataforma, que eu vou tirar a dúvida de vocês em relação a isso, tá bom? Só que existe um porém. Vocês viram aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês entenderem. Vocês viram aqui que os meus pontos estão bem em cima das linhazinhas? Bonitinho, lindinho, né? Só que na realidade isso dificilmente acontece. Dificilmente a gente tem uma coordenada inteira. Lembra que lá no início eu falei que os números, que as coordenadas elas são em graus, minutos e segundos? Pois é. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a informação que vem num GPS. Quando a gente pega um aparelho, não é o GPS do celular, que aquele GPS do celular conversa e mostra a rota, não é. Esse aqui é o GPS profissional. O GPS profissional, ele me dá a latitude e a longitude do ponto que eu quiser. Só que dificilmente a gente está em cima de uma coordenada inteira.
Quando a coordenada ela não é inteira, nem a latitude nem a longitude, é como se fosse a vírgula, aquele número com vírgula, só que não existe vírgula. Aqui a gente trabalha com com graus, minutos e segundos. Então, observem aqui, ó, a latitude desse ponto, ó, é 32 graus, 1 minuto e 35,78 segundos norte. E a minha longitude é 80 graus, 53 minutos e 26,8 segundos oeste. Esse W aqui é de oeste. Então, a latitude, a coordenada real é isso aqui. Nós vamos fazer isso? Não, mas eu estou mostrando para vocês o que é a realidade. Aquilo lá é só para a gente entender como que esse sistema funciona. É um sistema muito importante. Se hoje você tem GPS no seu celular, que se você manda localização, se seu celular traça rota, se você chama o Uber, é por isso aqui que funciona. Se você joga aquele joguinho do Pokémon, é por isso aqui que ele funciona. Como que essa informação chega no seu celular? GPS ou satélite. Os satélites que estão na órbita da Terra captam essa informação e mandam diretamente para o seu celular. Se o seu celular, geralmente, a localização sempre dá erro, é porque o seu celular é conectado com um satélite que não tem uma precisão muito boa para enviar esses dados, então acaba dando erro. Satélite com muita precisão, gente, somente as Forças Armadas e principalmente as Forças Armadas Americanas e alguns outros países que possuem, e que é muito utilizada, por exemplo, para míssil teleguiado, para acerto de alvo. Então, quem tem os países que têm satélites que têm esse tipo de informação são países extremamente privilegiados em um processo de uma guerra, por exemplo. A cartografia ela é muito utilizada dentro das Forças Armadas de qualquer país, tá, gente? Não só dos Estados Unidos, ou da China, ou da Rússia, Japão, não, de todos os países. Só que nem todos têm a mesma tecnologia. Quanto maior a sua tecnologia, maior conhecimento dentro da área da cartografia, maior é a sua vantagem em cima do seu inimigo. Isso é muito verdade. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Tentei fazer bem próximo daquilo que eu fazia dentro de sala de aula, essa explicação bem detalhada para vocês não perderem. Esqueceu, volta lá, assiste de novo, anota no caderno para vocês não perderem aí essa informação dessa coordenada. Na semana que vem, a gente vai trabalhar com fuso horário, que é um conteúdo bem legal também. É um dos conteúdos que envolve matemática, assim como coordenada, né? São 3 conteúdos, um é fuso horário, um é coordenada, o outro é escala. E eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente se encontra, tá? Um abraço, beijo para vocês e até semana que vem.